Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o transporte através da membrana plasmática. Na aula anterior eu deixei um material para vocês, né, sobre a estrutura da membrana plasmática, o capítulo do livro, os slides que a gente trabalharia presencialmente, e vocês fizeram umas atividades relacionadas com esse material. Na sequência, a gente vai começar a falar um pouquinho de transporte, tá bom? Então, essa nossa aula é especificamente sobre transporte através da membrana plasmática. Porém, nós vamos falar nesse momento do que eu considero como a parte 1. O que significa isso? É uma introdução ao transporte e a gente vai falar um pouquinho de transporte passivo, tá bom? Essa série será uma série de 3 aulas, nas quais nós vamos trabalhar transporte através da membrana. Tudo bem? Bom, então nessa imagem aqui, só para a gente introduzir um pouquinho o nosso conteúdo, vocês podem ver aqui uma rede, tá? Que pode ser uma rede de vôlei, por exemplo. Essa rede aqui, ela tem uma malha com os espaços bem definidos e ela está representando o que seria a membrana plasmática da célula. Deste lado, nós temos o meio que seria o meio intracelular e deste lado nós temos o que seria o meio extracelular. Então, quando eu falo de transporte através da membrana, eu estou falando de um transporte que vai transferir substâncias de dentro para fora da célula e de fora para dentro da célula, ok? E aqui nós temos diferentes tamanhos de bolas, tá? Começando aqui numa bola de basquete, para a gente observar que uma das características do transporte através da membrana vai seguir o padrão de tamanho dessas bolas, que aí quando a gente traz isso para a membrana é o tamanho das moléculas. Percebam que por esse tamanho de malha, essas bolinhas que são pequenininhas, essa daqui que está representado por essa bolinha azul e essa branca, tá? Elas conseguem passar. As brancas têm uma certa dificuldade, mas as pequenininhas e as azuis, as pretinhas, né? E as azuis, elas passam na sua totalidade. Já essas bolinhas amarelas e a bola vermelha, elas não vão conseguir passar a menos que tenha um buraco nessa rede, tá bom? Então, essa imagem é só mesmo para a gente começar a introduzir o nosso conteúdo, porque tudo isso envolve o que a gente chama de processos de troca entre a célula e o meio externo. Quando eu falo célula, eu estou considerando o citoplasma, ou seja, o meio intracelular. E quando eu falo meio externo, eu estou considerando tudo que está fora da célula, ou seja, meio extracelular. Tudo bem? E esses transportes, eles são classificados em 3 categorias. Primeiro, nós temos a categoria que está dentro do que a gente chama de processos passivos, e é o que a gente vai começar a falar um pouquinho hoje. Tem os processos ativos e tem os transportes que, em algumas literaturas, eles chamam de transporte em massa, porque grandes quantidades de moléculas vão entrar ou sair dessa célula, que são os processos de endocitose e exocitose. Tudo bem? Bom, os processos passivos, eles incluem a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Bom, qual que é o objetivo do transporte passivo? É sempre igualar a concentração da célula com a do meio. Nós temos concentrações fixas, concentrações pré-estabelecidas de íons que tem que ficar mais no meio extracelular e íons que precisam ficar mais no meio intracelular. E esse transporte passivo, por ele ser a favor do gradiente de concentração, ele vai sempre tentar buscar esse equilíbrio, seja de solutos, no caso das difusões, simples e facilitada, ou então de solvente, movimento da água, pelo processo que a gente chama de osmose. Os processos ativos, eles vão manter as diferenças de concentração, ou seja, além deles buscarem uma equidade, eles vão manter a diferença necessária. E ele é chamado de ativo porque ele vai contra o gradiente de concentração. E um dos exemplos clássicos desses processos é a bomba de sódio e potássio. Tudo bem? Quando eu falo de endocitose, eu estou falando da
entre aspas, né, da alimentação celular. Vocês já devem ter visto, principalmente em livro de ensino médio, né? A célula bebe e a célula come, apesar de eu não gostar desse termo, mas eu acredito que a maioria de vocês já tenham escutado. E a exocitose é quando a célula vai colocar todo o dejeto da digestão celular para fora. Tanto a endocitose quanto a exocitose, elas vão acontecer mediante movimentações na membrana, também para colocar algo dentro e para tirar algo da célula. Então, também entra nesses processos de troca entre a célula e o meio extracelular. Tudo bem? Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho, de maneira mais específica, dos processos passivos no que diz respeito à difusão, tá? E a gente começa falando sobre a difusão simples. Na difusão simples, existe uma grande relação do tamanho do soluto para que essa difusão aconteça. Lá no primeiro slide, eu mostrei para vocês, né, aquela rede e aquelas moléculas, aquelas bolinhas pequenas atravessando o quadradinho, né, a malha da rede. Então, soluto pequeno, eles vão atravessar livremente a membrana plasmática. Porém, vai depender de um outro fator para que isso ocorra, que é a permeabilidade dessa substância. Ou seja, a membrana, ela é fosfolipídica, ela é considerada como semipermeável. Então, ainda que essa molécula seja pequena, mas se ela for hidrossolúvel, ou seja, solúvel apenas em água, ela não vai conseguir passar ou atravessar os fosfolipídios sem a ajuda de uma outra estrutura, como por exemplo uma proteína, tá bom? Então, na difusão simples, ela tem uma relação grande com o tamanho do soluto e também com a permeabilidade da membrana. E uma outra característica para que ela aconteça é que precisa haver diferença no gradiente de concentração. Os processos passivos, eles acontecem sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ok? E isso é comum a todo o processo de difusão, porque ele sempre busca o equilíbrio, tá? Entre os meios extracelular e intracelular no que diz respeito à quantidade de solutos, porque tanto na difusão simples quanto na facilitada, o que vai determinar é esse transporte de soluto, tá bom? Bom, na difusão simples não precisa de nenhuma proteína, não precisa nada que auxilie a passagem dessas moléculas. O que vai determinar, mais uma vez, é o tamanho do soluto e a permeabilidade da membrana em relação a essa substância. E sempre buscando o equilíbrio, independente de ser uma difusão simples, que o soluto passa através da membrana plasmática sem necessidade de um transportador ou de um canal, ou então por difusão facilitada, que existe a necessidade de uma proteína, que vai ser uma permease ou uma proteína canal, tá bom? Então aqui mostrando ó, o CO2, que é um gás respiratório, ele é uma molécula pequena, atravessa diretamente a membrana plasmática, isso é difusão simples, e aqui então uma proteína canal fazendo o transporte do potássio de um lado da membrana para outro lado da membrana. E isso é uma difusão facilitada, por quê? Porque envolve uma proteína que vai auxiliar o transporte dessa molécula de um lado para o outro da membrana. Já na difusão facilitada, o próprio nome já está dizendo, difusão facilitada. Ela é facilitada por alguma coisa. Que coisa é essa? Ela é facilitada pelas proteínas que existem na membrana plasmática, que vão criar uma espécie de poro ou de transportador para que essa molécula passe do meio extracelular para o meio intracelular. Então, ela também tem uma relação com o soluto, ela também vai acontecer do meio mais concentrado para o menos concentrado, e ela é, além de tudo, um processo mais rápido do que o processo de difusão simples, exatamente pelo fato de que existe a atuação de proteínas da membrana. A grande maior parte das proteínas da membrana são chamadas de permeases, ou então eu posso chamar de proteínas carreadoras ou proteínas transportadoras. Essas três aqui, na verdade, estão representando a mesma proteína.
uma proteína transportadora ou uma proteína carreadora. Reparem que nesse primeiro desenho, ela está fechada dentro e aberta fora. Quando esse soluto entra aqui nessa proteína carreadora, ela muda a sua conformação, fecha fora e abre dentro para que a molécula passe então para o meio intracelular. Percebam que aqui está mais concentrado de soluto e aqui é menos concentrado, porque tanto a difusão simples quanto a facilitada vai a favor do gradiente de concentração, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Embora a maioria das proteínas sejam permeases, nós temos também proteínas canais, ou seja, proteína canal, que auxilia nesse processo de difusão facilitada. A proteína canal, ela forma uma espécie de poro na membrana. Porém, esse poro, ele não é totalmente aberto. Também existem mecanismos, ela não muda a sua conformação, mas existem mecanismos de abertura e fechamento para que esse tipo de transporte aconteça, ok? Então, existe proteína canal, por exemplo, que vai abrir pela pressão exercida pela quantidade de soluto desse lado, que são as proteínas canais, por exemplo, chamado de mecanodependente, que a abertura ou fechamento é controlada por essa pressão, né, que as moléculas fazem sobre a proteína, e aí então esse canal se abre e a molécula passa de fora para dentro da célula, tudo bem? E nesse slide aqui tem as proteínas que eu comentei com vocês. Essa daqui, ó, é voltagem dependente, ela depende da polaridade da membrana plasmática, aqui mostrando ela fechada e aqui ela aberta. Essas duas aqui são ligante dependente, então aqui, ó, precisa ligar essa molécula aqui para ela abrir. Então aqui é um transporte de fora para dentro da célula e aqui um transporte de dentro para fora, tá? Então aí o ligante vai se ligar na face interna da membrana. E essa daqui é uma proteína canal que é mecanodependente, ou ela abre e fecha dependendo de força, né, de ação mecânica. Então, o próprio soluto muito concentrado desse lado de cada membrana, ele pode fazer uma força e fazer com que essa proteína canal se abra, então as moléculas vão passar para o lado de dentro da célula, tudo bem? Forte, eu tenho duas moléculas diferentes passando ao mesmo tempo. E é isso aqui, ó. O G, azul, e o Na, vermelho, que é o sódio, tá? Então, aqui mostrando duas moléculas, o G é de glicose, tá? Mostrando aqui, ó. Nessa proteína transportadora tá ligado na parte de fora uma glicose e um sódio. Ela muda a sua conformação e coloca essa glicose e esse sódio para dentro da célula, tá bom? Então, nós paramos por aqui. Essa é a nossa aula introdutória e que nós comentamos também um pouquinho sobre o transporte passivo no que diz respeito à difusão. Difusão simples e facilitada. Na nossa próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre osmose, tá bom? Que também é um tipo de transporte passivo, mas é um transporte passivo que acontece com o solvente, com a água, tá bom? Sempre, mais uma vez, repetindo, quando eu falo de transporte passivo, esse transporte ele está sempre buscando o equilíbrio, tá? O equilíbrio iônico e o equilíbrio dissolvente. Tudo bem? Então eu fico por aqui, um grande beijo para vocês e até a próxima aula.